Francisco Romário, seja muito bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Olha, eu tenho sempre dito aos nossos entrevistados que a gente está entrando, já está gravando. Essa aqui é a sua poltrona, o senhor fique à vontade. Obrigado, Caio. Tem uma água aqui para o senhor. Muito obrigado, Caio. Quando o senhor quiser falar diretamente para o telespectador, é essa câmera aqui, a 3, que vai enquadrá-lo. Enquanto isso, a gente está naquela câmera geral lá no fundo, mostrando essa nossa entrada. Enquanto a gente se prepara para essa entrevista, vamos chamar a vinheta, por favor? Eu estou aqui com o Francisco Romário, ele é diretor comercial da Amazonas Energia e a ideia dessa entrevista de hoje é convidá-lo para falar um pouco sobre os tão famosos e comentados medidores aéreos. Eu estou com um aqui, esse aqui é o que fica lá em cima no poste, ele estava me falando ainda há pouco. Bom, mas a gente vai ter algumas perguntas aqui para ele, para tentar entender toda essa discussão que gira em torno dos medidores aéreos, lembrando que várias capitais, vários estados brasileiros já adotaram esses medidores. Mas, Francisco, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui, dedicar um tempo para vir aqui ao Real Time 1. Caio, é um prazer estar aqui. A Amazonas Energia agradece esse espaço para informar e para mostrar ao consumidor que esse equipamento, que é o sistema de monitoramento de medição centralizada, veio para ajudar o consumidor. Bom, muito se falava, logo no começo em que vocês anunciaram a implantação desse sistema, que ele ficaria distante para o consumidor, que fica lá no poste, uma parte dele fica lá no poste. Só o que poucos sabem também é que uma outra parte, que é essa daqui que eu estou em mãos, tem um visor digital nela aqui, né? Tem um leitor digital. Essa parte aqui fica especificamente aonde? Caio, se me permite só mostrar como é que é o atual medidor na casa do consumidor. É um parecido com esse aqui, tem vários modelos, né? Mas esse é o medidor que fica lá dentro da casa do consumidor. Lá naquela caixinha de... Sim. Muito bem. O famoso contador. Isso, lá onde está o contador. Bom, esse medidor que todo consumidor possui, ele tem dois módulos. Ele tem um módulo de medição, que é essa parte aqui, que é lacrado. Vocês veem, estou aqui trazendo um lacrado, ele é lacrado. Então tem a parte que é de medição, que é inviolável, e tem a parte do leitor. Então é isso que o consumidor tem atualmente na sua casa. Muito bem. O que acontece? A agência, a ANEEL, faculta a concessionária a fazer a medição externa. O que é a medição externa? Na realidade, a gente separou o módulo de medição com o leitor. Então, este equipamento agora virou esse equipamento, Caio. A parte do módulo foi lá para cima daquele gabinete que normalmente de medição, a gente viu agora nas últimas imagens. A gente enxerga justamente ao longo das ruas e avenidas. Então, o módulo foi lá para cima, mas o leitor permaneceu com o consumidor. Tanto ele pode ficar no local onde ele se encontra hoje, como ele pode ficar na sua sala, ele pode ficar na mesa de TV, porque você vai ter o leitor, ele conversa com este equipamento lá em cima por radiofrequência. Então, além dessa medição, Caio, você vai poder também fazer acessar a medição através do app. Você vai ter o consumo controlado a cada 6 horas, então, portanto, 4 vezes ao dia. Você vai ter a oportunidade de ver o seu consumo e procurar racionalizar, botar uma eficiência no teu consumo e te educar no comportamento da medição e do teu consumo de energia. Então, esse equipamento ele veio justamente para auxiliar aquele que tem a ligação normal, aquele consumidor que tem as condições hoje normais de fornecimento, que a gente chama normal. Isso aqui veio só para ajudar. Por quê, Caio? Porque ele vai poder controlar a medição e vai poder economizar energia. O senhor, dentro das justificativas apresentadas pela concessionária, como
a economia, a forma de você ter tanto dentro de casa, que esse aparelho pode ser colocado dentro de casa, essa Esse parte aqui. do leitor, Esse. e o outro fica no porte, é algo que corresponde uma coisa com a outra. Inclusive o senhor usa um termo chamado clonagem, eu percebi na nossa conversa, que um é o clone do outro por se tratar como eu posso dizer, esses dados que vão aparecer nesse outro equipamento. Mas tem uma outra justificativa que me chama a atenção, que o senhor diz o seguinte, que os medidores permitem rapidez no atendimento. Haverá uma central, óbvio que já deve existir, que vai ficar monitorando casa a casa, cada unidade consumidora? É isso, na prática? Caio, é exatamente isso. O que vai acontecer é que dentro de cada gabinete, daqueles que nós estamos percebendo ao longo das avenidas, dentro desse gabinete vão ter 10 unidades como essa. Então, são 10 residências que poderão ser monitoradas. Esse equipamento funciona com radiofrequência e se comunica com a nossa central de operação. Então, a medição vai ser transmitida por radiofrequência, mas também a operação dele pode ser feita por radiofrequência. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero fazer uma ligação, eu vou lá com o meu contrato vou lá na agência, tenho o meu contrato, peço para fazer a ligação com a atendente faz o protocolo, eu sentado na frente dela, pago as taxas e ela dá o comando para a central. Central, me liga o medidor número OC, tem aqui o número do medidor, liga o medidor final 6952. Por radiofrequência, ele vai fazer o comando. Eu não preciso mandar uma equipe lá. Eu, por radiofrequência, posso fazer ligação, religação, corte, transferência, tudo por radiofrequência. Hoje, naturalmente, quem passa por esse problema de ou ligar ou até ter de religar uma unidade consumidora, uma unidade que precisa de energia, existe um tempo em que a pessoa pede a ligação ou a religação até um técnico ir lá e fazer isso se tornar efetivo. A regulação, por exemplo, com o sistema convencional, que é esse aqui, eu tenho até 24 horas para poder fazer o pedido de ligação. Por quê? Porque eu peço a ligação, ou o corte, ou vou sair da casa, ou estou indo embora. Tem que ir uma equipe lá para fazer justamente tirar o contador, tirar a leitura, porque essa leitura não conversa com o centro de operação. Quando eu tiver o SMC, essa leitura ela já tem em tempo real. Portanto, eu sento lá e digo para ele, olha, eu gostaria de fechar a minha conta aqui. Eu já tenho em tempo real, faço a medição, corto, e a operadora já vai dizer, central, corta o medidor tal, eu não preciso ir lá. E isso nós estamos falando entre 10 e 15 minutos. Uma coisa muito mais rápida. Totalmente rápido. E aí, Caio, é que vem a grande, vamos dizer assim, benesse, né? Toda vez que eu baixo os custos operacionais da empresa, menos veículo, menos viatura, menos mão de obra, menos isso, a tarifa vai diminuir. Há um compromisso para que isso ocorra, né? Exatamente. Nós somos altamente fiscalizados e regulados pela agência, pela ANEEL. E existe a Resolução 1000. Essa Resolução 1000 nos rege, tem uma série de indicadores. Um dos indicadores que a gente tem fora dos níveis regulatórios é o indicador de perdas. Esse indicador de perdas hoje está na casa de 42%, Caio. Que é muito, né? É a maior do Brasil, somos líderes nessa perda. O que é isso, Caio? Cada 100 kW que eu, concessionária, compro para entregar na minha rede, eu injeto 100 e 42 some. Né? 42 é desviado. Então veja que é perdido, não? Desviado não é a palavra, mas perdido. Então, esse conjunto veio para que a gente consiga fazer o controle das chamadas perdas não técnicas. O que são perdas não técnicas? Desvio, gato, irrigação clandestina, invasão, fraudar o medidor, furto. Então esse conjunto veio justamente para atuar nesse sistema chamado de perdas não técnicas. Senhor, antes da gente entrar aqui no estúdio para essa entrevista, estava conversando com o Francisco e ele me dizia uma coisa que é bem interessante, porque esse equipamento que fica lá no poste, que fica a 4 metros, a ligação, a parte elétrica do poste já entra logo nesse equipamento. Eu estou falando grosso modo, como leigo e até para que todos consigam acompanhar.
O que é bem diferente desse antigo aqui, porque, vou chamar mais uma vez, grosso modo, o senhor como engenheiro me perdoe, a fiação descia, passava pelo contador que está muito próximo ali da unidade consumidora e nesse trajeto entre o poste e esse aparelho aqui, que é o aparelho tradicional, ocorre de forma muito recorrente o desvio, o furto de energia. Com aquele outro equipamento, é uma questão também de segurança, tanto para a concessionária como para o próprio consumidor, porque isso faz com que a perda diminua, a tarifa também cai, uma forma de que lá em cima é mais difícil ou quase impossível de se ter um desvio. Me permita fazer essa pergunta se eu fiz alguma explicação errada até aqui. Perfeito a sua leitura. Exatamente é o que você comentou. Nessa condição do convencional, eu tenho muito mais, a probabilidade é muito maior de eu fazer o desvio, porque o desvio está entre o poste da concessionária e a fiação que desce ao medidor. E esse, então, é um processo que está sendo efetivamente coibido, né? Porque todo e qualquer desvio que tem da caixa até a unidade de medição, que está lá atualmente, todo e qualquer desvio será capturado, será medido por esse módulo de medição. Ah, mas e de repente eu estou vendo aqui que pode estar havendo algum problema entre esse aparelho que fica no poste e o outro aparelho dentro da minha casa. Eu posso acompanhar isso pelo app, como o senhor estava mostrando mais cedo, pode acompanhar por aí, e aí eu posso pedir uma auditoria também. Sem dúvida. É o direito que o consumidor tem, eu só vou aproveitar e lhe mostrar aqui. Ó. Sim. Assim, se eu desconfiar, eu consumidor, estou desconfiando, posso desconfiar de que a medição não está efetivamente medida. Aqui tem os gráficos, desculpa o nosso internauta aí, mas aqui tem os gráficos do dia a dia da minha unidade consumidora, e eu consigo, vou mostrar para essa câmera 3 aqui, que o nosso diretor de TV rapidamente está tentando enquadrar enquanto a gente conversa aqui. Nesse gráfico, se daqui a pouquinho você vai conseguir ver, nesse gráfico aqui, eu consigo olhar hora a hora o quanto eu estou consumindo de energia elétrica. E aqui também eu consigo ver o pico, por exemplo, eu estou com um pico de energia nesse horário aqui, que é o horário que eu posso estar chegando em casa com a família. Então, eu não costumo consumir isso, está havendo algum erro? Eu peço uma auditoria. E isso é um direito do consumidor. É um direito, um dever da concessionária que ela vai atender. Ela simplesmente o consumidor solicita e a concessionária vai fazer exatamente a medição, né? Vai lá, vai fazer a medição, vai fazer o lacre dos dois medidores, vai colocar um medidor em paralelo e isso vai então provar ou comprovar, né, que o consumo dele está sendo exatamente igual ao medidor. Nessa questão toda sobre os medidores aéreos, no começo de toda essa discussão, houve também uma fiscalização por parte do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas aqui do Estado, que é credenciado pelo Inmetro e não foi encontrado irregularidade. Se eu não me engano, salvo engano, o número de 57 medidores foram aferidos e não houve irregularidade, ou seja, já tem uma chancela de que o equipamento está funcionando e nada inibe ao consumidor, reafirmando aqui, de pedir uma auditoria. Perfeito, exatamente a sua conclusão. Esse equipamento tem o selo, assim como esse equipamento convencional tem o selo do Inmetro, esse equipamento também tem o selo do Inmetro. Ele foi homologado, tem o selo do Inmetro e o IPEM recentemente fez os testes e comprovou que o equipamento está dentro das condições reais de medição. Agora, Francisco, tem uma coisa também que isso me chama a atenção, é que nas justificativas apresentadas pela concessionária de que esse equipamento é eficiente, traz no bojo desses argumentos de que quando falta energia na minha rua, falta energia na minha casa, é possível eu conseguir, eu preciso ainda telefonar? Eu preciso ainda fazer ligar para o call center, perder um tempinho ali para falar com uma atendente de vocês? Boa pergunta, Caio. Realmente, na realidade, não precisa mais. Por quê? Porque esse medidor, a gente diz que é um medidor inteligente. Quando faltar energia na sua casa, pode ser um defeito na sua casa, pode ser um problema no medidor ou pode ser um problema nos medidores lá dentro. Então, quando faltar energia na sua casa, a central de operação terá a identificação georreferenciada da caixa e é onde está tendo problema. Não precisa ser só um consumidor. Se eu tenho 10
10 consumidores que está sem energia, o problema não é nessa caixa, é no ramal. Ou é no ramal, ou é no alimentador. Então eu sou muito mais eficiente, eu sou muito mais rápido e as minhas equipes vão muito mais rapidamente verificar o que está acontecendo. Agora, nós estávamos falando sobre combate a perdas, né, que esse é um sistema que veio. O problema é o seguinte, cara, depois que isso estiver em operação, se alguém for lá abrir aquela caixa que a gente está enxergando lá, abrir a caixa sem autorização, porque quem vai poder abrir a caixa é um empregado da Amazonas Energia que tem um código que vai poder conversar com a central, vai dizer, olha, eu preciso abrir a caixa para instalar, trocar, medir, inserir. Então ele vai pedir licença operacional para acessar a caixa. Ele vai cortar o lacre da caixa lá em cima, vai abrir a caixa, ninguém vai ser derrubado. Ele vai fazer o serviço, vai fechar, vai lacrar. Se alguém for quiser lá, inadvertidamente, né, propositalmente, ir lá na caixa, e é óbvio que ele não tem essa capacidade, essa informação, vamos dizer assim, a permissão, o sistema é inteligente, o sistema tem uma proteção. Quando eu abro a caixa, eu derrubo todo mundo que está na rua. Daquela caixa, né, obviamente. Né? Vai gerar um problema para quem está no porte ali se aventurando. Exatamente. Então, se eu abrir a caixa inadvertidamente para fazer o gato, derrubo os 10. Aí eles falam, mas foi muito rápido, eu vou fechar. Ele fecha, mas não volta. Porque lá na central tem um bloqueio que eu sou obrigado a ir lá olhar o que está acontecendo. Porque realmente pode ser um defeito, pode ser um problema e pode ser um furto. Que normalmente a gente já está percebendo que isto poderá ocorrer. Isso me lembra muito toda essa parte de inteligência que há dentro de um sistema como esse, lembra muito a questão das operadoras de telefonia e também as operadoras de internet. Às vezes, naturalmente, aqui em Manaus, sendo irônico, quase que a gente não tem problema com internet. Quando falta internet, a gente liga para a operadora, ela diz, não, a gente já tem problemas na sua região registrado e daqui a tantas horas a questão será solucionada. Algo parecido começa a acontecer. O sistema é esse. Na realidade, ele não vai precisar ligar. A gente vai conhecer o problema antes dele. Né? Antes dele. Mas então, se porventura ligar, essa é a mensagem. A mensagem seria essa. Não, nós estamos sabendo, é na rua, é no ramal, é no alimentador, é no transformador. Porque a gente tem como fazer isso. Isso é uma inteligência, isso é engenharia. Né? Isso é uma engenharia bastante avançada do ponto de vista da eletrônica e dos componentes de medição. Francisco, para a gente caminhar para o fim dessa entrevista, a proposta da empresa é instalar quantos já tem instalados até agora e quantos vocês devem instalar durante o ano de 2023? Caio, na realidade nós temos um plano de combate a perdas exigidos pela agência, temos um plano 2021-2030. Nesse plano nós temos que instalar até 2030 484 mil unidades de medição. Nós temos cerca de 550 mil consumidores, temos 484 mil que receberão esse tipo de medição. Isso vai acontecer no nosso plano é 2021 e 2030. Até nesse momento nós temos 12 mil unidades já instaladas medindo, nós já temos esse controle. Esse ano nós vamos instalar mais 86 mil. Isso é um investimento da ordem de 300 milhões esse ano. E esses investimentos totais vão chegar na casa de 1,7 bilhão. Porque todo é um sistema que não será custeado pela distribuidora. Porque na realidade ele está fazendo combate à perda não técnica. Esse investimento que a concessionária está fazendo, ela terá através das perdas e obviamente isso é repassado para a tarifa, ou seja, a tarifa vai ser menor. Isso é uma coisa que a gente nem tocou nessa entrevista e eu me permito abusar só um pouco mais do seu tempo, que é o fato de que a perda está embutida na tarifa, né? Então, parte das perdas hoje, eu não estou pagando a conta cheia, você está pagando a sua conta por mim. Na hora de fazer a tarifa, na hora de fazer... Quem define a tarifa, quem avalia os dados é a agência. A agência avalia todos os dados. Eu tenho lá um limite de perda. Se eu não alcançar o limite de perda, parte dessa ineficiência é passada para a tarifa. Então, se eu conseguir entrar para o regulatório, basicamente a tarifa vai baixar, com certeza, com segurança. Um dado importante, onde nós já instalamos o SMC, nós tínhamos aproximadamente 60%, 70% de perdas naqueles transformadores.
Hoje nós já temos 21% só. E nós temos uma amostra de 12 mil. Né? Então, isto é aplicado em todos os estados que têm aplicado. Eu estou falando no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, na Bahia, São Paulo, no Pará. Esse sistema é um sistema que funciona e é homologado, né? Ele é autorizado e aprovado pela agência e homologado pelo Inmetro. É isso mesmo. O Rio de Janeiro saiu na vanguarda, foi o primeiro estado a implantar esse Perfeito. sistema. Exatamente. Francisco, eu quero te agradecer pelo tempo aqui com a gente. Obrigado mesmo, obrigado por ter vindo, colocado lá na agenda um espaço para atender o Real Time. Eu posso colocar por último uma... À vontade. Caio, assim, estar hoje contra o SMC é estar contra a redução da tarifa. Então, se eu estou me posicionando contrário ao SMC, é porque eu não quero que a tarifa baixe. Na realidade, eu quero que a tarifa baixe, então o SMC tem que entrar. Outra coisa, estar contra o SMC é estar a favor da fraude, é estar a favor do desvio, é estar a favor do gato, é estar a favor da ligação clandestina, da autorreligação. Então, tudo isso, o SMC vem para proteger, para terminar ou acabar ou diminuir as perdas não técnicas e vai se refletir numa tarifa cada vez menor. Francisco, obrigado mesmo, te agradeço. Volte mais vezes assim que tiver novidades. A maior novidade que a gente quer ouvir de você aqui é quando esses novos medidores forem implantados ainda mais na cidade, aí você diga assim, olha, eu vou anunciar aí no Real Time que a tarifa pode cair porque agora a gente cumpriu mais uma importante etapa na implantação desse sistema. Combinado. Estaremos aqui fazendo isso. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Caio. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, o portal Real Time 1, para receber as notificações de entrevistas como essa, de serviço, informação sobre a política, economia e muito mais sobre o Amazonas. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.